Fala pessoal, conseguimos chegar no nosso último assunto com relação à circunferência. Agora a gente vai falar sobre posições relativas entre duas circunferências. E aí aqui cabe algumas situações muito importantes para quando a gente chegar no caso prático da aplicação disso aqui, você entender bem. Então a gente vai ter algumas situações. Vamos ter duas circunferências externas, ou seja, uma fora da outra aqui, nem toca, está bem longe. Vamos ter circunferências secantes, ou seja, fazendo uma analogia, né, à parte da reta, a gente vai ter aqui uma circunferência que ela vai tocar o outro em dois pontinhos, beleza? E eu tenho a interna, onde ela toca apenas aqui, ó, em um ponto da circunferência. Vou ter a tangente exterior, onde ela toca externamente. Vou ter a tangente interior e vou ter as concêntricas. Agora a gente vai falar um pouco sobre quais são as propriedades que a gente vai ter que fazer para conseguir descobrir, olhando para a equação dessa circunferência, conseguir descobrir a posição de uma com relação à outra. Como é que a gente faz isso? Simples. A gente vai analisar novamente a distância entre os pontos. Olha só, a circunferência azul, ela tem um raio 1 aqui, e a circunferência vermelha tem um raio 2. Bacana. E eu sei a coordenada do centro. Eu tenho um centro aqui e tenho um centro aqui, né? Se eu souber a coordenada do centro de ambas, eu calculo a distância, eu vou descobrir uma distância D. Se essa distância ela for maior do que a soma dos dois raios, ou seja, se essa distância for maior, se eu pegasse aqui, ó, eu sei que daqui até aqui é raio e daqui até aqui também é raio. Perceba que é maior do que a distância. Se eu somar os dois raios, não vai dar a distância D, concorda comigo? Então, quando essa distância dele é maior do que a soma dos dois raios, eu posso dizer que essas circunferências estão externas. Já na secante, eu vou pular um pouco a secante para você começar a entender um pouco diferente. Eu vou para a interna aqui, depois eu falo da secante. Na interna, olha o que eu tenho. Eu tenho uma circunferência dentro da outra, sendo que essa que está na parte de dentro, ela passa pelo centro da maior. Então eu tenho aqui, ó, um raio e o outro raio. A distância entre os dois centros, acaba sendo um segmento que é o raio maior menos o raio menor. Concorda comigo? Se eu pegar o R1 menos R2, eu tiro essa distânciazinha aqui, tendo em vista que aqui também é centro e aqui também é centro. Então, ó, percebe bem que a distância Dzinho aqui, que a gente está vendo, ela é o raio maior menos o raio menor. Eu vou ter essa distância aqui. Então, quando D for menor do que essa distância de R2 menos R1, eu sei que elas estão internas. É diferente dessa situação aqui, quando ela é tangente interior. Por quê? Quando ela é tangente interior, necessariamente a circunferência que está na parte de dentro, ela toca também um ponto, mas ela não chega a alcançar o centro da circunferência. É bem diferente, vocês conseguem perceber? Então aqui, olha só o que acontece. Se eu pegar o raio da maior e tirar o da menor, mesmo assim não vai dar o valor do meu Dzinho. Já aqui é possível tirar essa referência. Aqui não. Olha, se você perceba que o raio da maior ela vai daqui até aqui. E o raio da menor é só isso aqui. Então, se eu tirar R1 menos R2, eu vou ter a distância D. Então, ou seja, D vai ser o módulo, lembrando que isso aqui não pode ser negativo, né? Nosso raio não pode dar negativo. D vai ser igual a R1 menos R2. Lembrando, qual a diferença do tangente interior para as internas? A interna, ela toca necessariamente o centro. Aqui na tangente exterior, não. Olha a tangente exterior. Agora a gente tem um ponto onde essas circunferências elas se encontram. E necessariamente aqui, quando a gente tem essa situação, que é muito comum a gente ver isso aqui na geometria plana, a distância D entre o centro de uma com o centro da outra nada mais é do que a soma dos raios. Porque daqui até aqui é raio e daqui até aqui também é raio. Nas circunferências concêntricas, a distância vai ser zero, porque o centro da maior coincide com a menor. Então, toda vez que a distância entre os centros for zero, a gente vai entender
que essas duas circunferências são concêntricas. Agora aqui vamos para a secante. Como é que acontece essa situação aqui? Olha só. Eu vou ter uma circunferência onde ela toca 2 pontos na circunferência maior. Concorda comigo? E olha só. Essa distância Dzinha aqui, ó, ela é o raio da menor. E essa distância daqui até aqui é o raio da maior. Então, como a gente vai fazer para calcular D? O D nada mais vai ser do que? Vai ser um intervalo da subtração e da soma. Ou seja, ele vai estar entre os dois valores, ou seja, R1 menos R2, R1 mais R2. Toda vez que o valor de D está entre a subtração e a soma, a gente vai entender que essas circunferências elas estão numa situação de secante. Bacana, pessoal? Essa aqui é um pouco da teoria. Aí você pergunta, como é que vai ser o caso prático disso? O caso prático é bem simples. Vamos pegar essa aqui só para a gente entender. A gente vai ter duas equações de duas circunferências, sendo ela pode ser geral ou reduzida, e a gente vai ter que calcular a distância entre os centros, achar o centro e o raio dessas duas circunferências. Depois que a gente acha o centro, a gente tira a distância dos 2 pontos, dos 2 centros. Se essa distância for maior do que a soma dos raios, eu sei que ela está fora. Se ela for menor, eu sei que ela está dentro. Se ela for igual, a distância for igual à soma dos raios, eu sei que ela é exterior. Se eu sei que a subtração for igual, eu sei que ela é interior. Se der zero, ela é concêntrica. Se for no intervalo, a gente sabe que ela é secante. A gente vai fazer alguns exercícios para ver como que a gente vai trabalhar esses casos aqui. Continua comigo aí.